Eu vou começar então por Gênesis 11, e o verso 3 e 4. Disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Estamos então diante de um dos textos mais profeticamente urgentes de toda a Escritura para compreender a nossa era digital. A narrativa de Babel não é apenas um relato histórico de rebelião ancestral. É o código genético de toda a tentativa humana de usurpar o trono de Deus através da sua própria força, no nosso caso aqui, através da tecnologia. Há 4.000 anos atrás, na planície do Sinar, onde estava a Babilônia inicial, que é Babel, o homem decaído tentou construir torre de pedras que tocasse os céus. Hoje, em 2026, a planície do Vale de Silício, na Califórnia, onde estão as grandes, maiores Big Techs, ou as grandes empresas de tecnologia do mundo. Então, o homem decaído está construindo uma torre de algoritmo que pretende digitalizar os céus. Aqui é controlar a criação e reescrever a realidade criada por Deus. Vamos entender um pouquinho dessa anatomia da rebelião original. Aqui, pelo menos, 3 elementos estruturais dessa rebelião que se repetem de forma cíclica na história. Primeiro, o texto diz que é para nós, a expressão lanu no hebraico. O projeto, então, não visa a glória de Deus, mas qual é a ideia desse projeto? É a glorificação humana, é a manifestação da soberba, do egoísmo e da busca de lucro, da avareza e da ganância humana. Depois o texto, Vena agé lanu shem, façamo-nos um nome. É a busca de fama, é a busca de relevância, é a busca de validação independente de Deus. O homem está sempre tentando isso a partir de Deus. E depois, a terceira estrutura é para que não sejamos espalhados. A rejeição do mandato divino de encher a terra em Gênesis 1 e 28, que o homem deveria se espalhar para multiplicar e encher a terra, eles preferiram uma concentração de poder para promover um reino de tirania. A Torre de Babel, então, representa exatamente o paradigma fundamental de toda a tentativa humana de transcendência autônoma, ou seja, de crescer espiritualmente sem ajuda de Deus. É a tecnologia a serviço do crescimento, da busca, essa arrogância que desafia a soberania divina através da ilusão da autossuficiência, de que o homem não precisa de Deus. Então, a Nova Babel, do tijolo aos códigos. Vamos entender um pouquinho esse novo mundo sagrado. O teólogo reformado Jack Hill, em sua obra monumental, A Sociedade Tecnológica, ele antecipou em 1964 com precisão cirúrgica o que nós estamos vivendo hoje. Ele disse que a tecnologia se tornou o novo sagrado, o novo Deus, o novo adorado do seu tempo. Ele está escrevendo isso muito anos antes da internet ser criada. Então, o que os construtores de Babel buscam com tijolos queimados, os arquitetos digitais buscam com os códigos binários. Aqui, o Jack escreveu assim: a técnica se tornou autônoma, ela fecciona, ela dita a moda em um mundo onimodo, é o mimetismo social. Todo mundo fazendo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, e quem não faz está fora da moda, e as pessoas se sentem mal por não ter um telefone, por não ter aquela marca, por não ter aquele estilo, por não vestir aquela roupa, por não usar aquele perfume, por não acessar aquilo, e isso acaba se tornando um domínio sobre o desejo das pessoas. Então, a técnica não mais depende da escolha humana. É o homem que se adapta à exigência da tecnologia. Isso é absurdo. A inteligência artificial e os algoritmos se tornaram a linguagem única, como está em Gênesis 11 e 1. Embora o texto é antigo e o texto é escrito numa linguagem
muito simples e curta, mas o texto é profético e profundo e muito extraordinário. A linguagem única, ou seja, uma nova linguagem universal de dados. O historiador Noah Harari, em seu livro O Homo Deus, ou O Deus Homem, documenta como a revolução digital está criando uma linguagem universal de dados, que dissolve barreiras nacionais, culturais e linguísticas, exatamente como Babel pretendia fazer. Ele escreve: pela primeira vez na história é possível criar uma linguagem que pode ser entendida por todos os homens, por todos os animais e por todos os computadores. É a linguagem matemática dos dados. Todos os fenômenos, sejam biológicos, sociais ou psicológicos, podem ser traduzidos em dados e processados no algoritmo. Então, o diabo esperou o tempo certo, o espírito de Nimrod, o espírito do anticristo, esperou o tempo certo para construir a verdadeira torre de Babel. E o ponto C, então, é a promessa sedutora do controle divino. É a ideia do Éden: sereis Deus. É exatamente isso que a Babel digital promete, o que a serpente ofereceu no Éden: sereis como Deus. A diferença é que agora a tentação não vem mais por meio de um fruto proibido, mas através das telas hipnotizantes que prometem. Primeiro, onisciência artificial. Eu sei tudo sobre você. O algoritmo sabe tudo sobre você. Ele sabe o que você pensa, o que você gosta, o que você fala, o que você ama. Ele conhece suas fraquezas, seus pecados. O celular está perto de você 24. Até na hora que o casado está namorando, ele sabe o horário que você está, o dia que você gosta de fazer isso. É uma vigilância e a gente não se atenta para essa loucura que ele sabe. Então, dá a ideia de onisciência. E sabe tudo sobre você. Depois, é a onipresença digital. Está em todos os lugares. É a internet das coisas. Qualquer pessoa que tiver acesso ao algoritmo lá no outro lado do mundo, que nunca te viu e que não sabe nada sobre você, com o acesso certo, ela te conhece mais do que você mesmo. Depois é a onipotência virtual. Eu posso realizar qualquer desejo. Essa é a realidade virtual. Aquilo que as pessoas tentam fazer no mundo real e que é difícil. Como é difícil relacionar com as pessoas? No mundo virtual, todo tipo de relacionamento é possível. E depois é a imortalidade tecnológica, é a ideia de que a gente vai viver para sempre, é a sensação que isso dá a gente. A cientista Anne Lamb, ela é professora de Stanford, ela escreveu um livro que fez um sucesso no mundo todo, chamado Nação Dopamina. Ela demonstrou como a tecnologia digital foi deliberadamente projetada para sequestrar o sistema de recompensa cerebral, criando dependência neuroquímica que simula a experiência da transcendência divina. Ou seja, a experiência que Deus criou para a gente sentir no culto, o diabo fez isso na tela, por causa do sagrado que é transferido para a tela. E ela escreve assim: as empresas de tecnologia descobriram que podem manipular a dopamina humana da mesma forma que as drogas. A diferença é que, enquanto as drogas afetam o corpo, os algoritmos afetam diretamente o cérebro, criando uma forma de vício que é socialmente aceita e economicamente lucrativa. Ninguém se sente envergonhado de acessar a tela, mas as pessoas sentem vergonha de comprar drogas ou usar uma droga em público. O mesmo efeito as telas faz como a gente, isso é socialmente aceito. Então ela usa o mesmo princípio psicoativo para dominar as pessoas. Letra D, então, é o cumprimento escatológico da Babel como babilônica. A torre inacabada de Siná é a rede global de Apocalipse.
Veja, a conexão incontestável está entre Babel de Gênesis e Apocalipse e a Babilônia do Apocalipse. A Torre Inacabada de Siná encontra o seu cumprimento tecnológico na rede global que conecta todas as nações em rebelião unificada contra o Cordeiro. Então, a Babilônia apocalíptica representa a consumação histórica do projeto de Babel, a tentativa final da humanidade caída de construir uma civilização autônoma que exclua Deus e unifique o mundo sobre o governo, a soberania humana. E aqui está um alerta profético. O que Nimrod começou com tijolos em Siná, o anticristo vai concluir com os chips no Vale de Silício. A especialista Shoshana Zuboff, ela é professora emérita de Harvard. O seu livro é considerado a Bíblia da tecnologia. E ela cunhou o termo capitalismo de vigilância para descrever exatamente o que João via na visão apocalíptica. Um sistema que minera, que extrai. Minerar é extrair elementos do solo. Então, vou minerar, tirar elementos, ouro, pedra, ferro, do solo, que processa e comercializa a experiência humana como matéria-prima para a modificação comportamental. Ela chama isso de mercado de futuros comportamentos. Qual é hoje a mercadoria que mais vale no mundo e que está sendo comercializada o tempo todo? A sua alma. Você é o produto e você vale muito para este mercado. Por isso, elas são as empresas mais poderosas e mais ricas do mundo, porque elas têm o produto mais valioso do universo. Elas têm as almas dos homens. Não é isso que fala o livro de Apocalipse? Que eles comercializavam as almas dos homens. E vejam, ela escreve assim, ó, o capitalismo de vigilância reivindica de forma unilateral a experiência humana como matéria-prima, gratuita para a tradução em dados comportamentais. É uma nova forma de poder, ela diz que eu chamo de instrumentalismo, o poder de instrumentalizar, controlar e modificar o comportamento humano. Como é que elas vão minerar você? Então, ela está ouvindo você 24 horas, ela sabe o que você pensa, onde você vai, você curte, o GPS que você usa, aonde você compra, o que você vai, o que você paga, ela acompanha o seu cartão de crédito, ela sabe tudo, absolutamente tudo sobre você. Sua receita, quanto você ganha, o quanto você tem aplicado, ela sabe absolutamente tudo. Então ela pega esses dados e une isso a um cálculo matemático da inteligência artificial e ela programa como ela pode vender isso para os governos e para grandes empresas. Então ela está vendendo um comportamento. Ela diz assim, olha, tal pessoa vai comprar o seu produto tal hora. Nesse momento, você tem que produzir nele esse estímulo. É por isso que hoje as empresas de marketing dizem, ó, eu vou vender para você 100 mil carros. Vou vender 30 mil carros no Nordeste, 20 mil aqui, 30 mil lá. É porque ela já sabe exatamente quem vai comprar. Por quê? Porque ela já trabalhou e ela já modificou o comportamento. Agora essa pessoa é escrava desse sistema. Ela não tem o controle sobre ela mesma. Por quê? Porque o sistema dopaminérgico dela foi controlado pela tela. Quem está dizendo isso é a cientista mais inteligente e brilhante de Harvard, nessa área de tecnologia. Não é o pastor que está inventando isso aqui. E ela nem de Jesus é, mas entendeu perfeitamente isso. Então a Babel digital não é o futuro, é o presente. E nesse exato momento, trilhões de dados estão coletados, processados e vendidos. Isso vale mais do que ouro, mais do que petróleo, mais do que qualquer
outra mercadoria. As empresas pagam bilhões de dólares para saber como manipular você. Algoritmos invisíveis que conhecem nossos medos, nossos desejos, nossas fraquezas melhor do que nós mesmos. A torre está sendo construída 24 horas por dia, 7 dias por semana, tijolo por tijolo, clique por clique, acesso por acesso, dado por dado. Cada hora que você olha o Instagram, que você rola a tela, ele está aprendendo sobre você e você acha que só está curtindo. Você está sendo atraído para um sistema de controle absoluto. A parte 1, então, é a sedução da rameira. A rameira é o sinônimo de prostituta, de meretriz. Vamos entender um pouquinho essa religião do espetáculo que eu já preguei na quarta passada, mas que está enfatizando aqui o texto. Essa feitiçaria tecnológica e as muitas águas e a guerra contra o cordeiro. Primeiro, é a sedução de João e a feitiçaria tecnológica. Veja, aqui há um alerta aterrorizante para nós. A sedução desse sistema é algo tão absurdamente poderosa. Escute-me, é algo tão absurdamente poderosa, a estética é tão hipnotizante que o próprio João, o apóstolo amado que andou com Jesus, que viu o Cristo glorificado, foi deslumbrado ao olhar para esta mega estrutura representada pela aquela prostituta. No verso 6, após ver a mulher embriagada com o sangue do santo, João confessa: e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Não é isso? As pessoas estão enfeitiçadas, elas não aceitam. Muitos pais têm chegado a mim e dito assim: pastor, eu não tinha percebido o quanto os meus filhos haviam mudado o comportamento. Eu tenho visto que o fulano ficou mais rebelde, mentiroso. Tem crianças na igreja hoje de 5, 6 anos que falam pornografia pior do que os adultos. Vários filhos dos irmãos, que os irmãos nem sequer imaginam sobre isso. Chegam para a criancinha de 4, 5 anos, que nem eu, como homem maduro, tenho coragem de falar. Só se fala lá na linguagem dos prostíbulos. Aonde é que uma criança de 5 anos sabe uma linguagem imunda dessas? Então, um caso aqui, a criança está traumatizada, porque com 5 anos de idade, ouve o coleguinha dizer isso para ela há dias que não dorme. Por quê? Porque os pais são exatamente como diz as Escrituras. Os pais estão dispostos a mandar seus filhos para o inferno. E por quê? Por causa da tela. Um irmão me chamou antes de ontem, ou domingo, pastor, tenho que te conversar com o senhor. Estava com meu filho de 4 anos, às vezes eu estou no telefone, estou muito ocupado, aí a gente deixa a tela, o tablet, para ele ficar vendo a tela. Eu comecei a ver que ele começou a ter comportamentos muito estranhos. A gente controla, a gente sabe o que ele vê. Aí o que aconteceu? Ele desobediente. Aí eu fui fazer um teste. Chegou assim: filho, dá para o papai o tablet? Ele: não, pai. Por que não? Não, porque eu estou vendo. Dá agora? Não, não. Ele disse que o menino voou nele. Pastor, meu filho se levantou e veio. Um menino de 5 anos, irmãos, não tem força, mas voou em cima do pai. Esse pai é um pai crente. Na hora ele pegou aquele tablet e disse: já sei para onde esse negócio vai, para o lixo. O filho ficou endemoniado na frente dele. Os psiquiatras estão dizendo isso 1 bilhão. Tira a tela de seus filhos. Mas os crentes, misericórdia. Então vejam, o apóstolo João foi momentaneamente seduzido pela grandeza, pelo luxo e pelo espetáculo monumental dessa falsa igreja. Aqui, inclusive, é a falsa igreja. E o anjo repreende ele no versículo 7. Por que te admiram? Isso mostra, irmãos, como as pessoas ficam admiradas com essas igrejas midiáticas. E quando eu falar assim, eu vou repetir. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente não pode ter um telão, que não podemos ser uma igreja rica ou ter muita gente. O problema é que estas igrejas transformaram o culto num espetáculo, o louvor num show.
é quando a estética substitui a presença de Deus. É quando a mensagem de autoajuda e coach substitui a mensagem de arrependimento e de confrontação de pecados. Essa igreja midiática é a igreja do anticristo. Por quê? Porque essa é uma fé que se parece com a verdadeira, mas é uma falsa fé. Então vejam, isso mostra como a gente facilmente é atraído por isso e com o brilho da Babilônia. O que João sentiu ali reflete o que o sistema faz hoje. É uma forma de feitiçaria tecnológica e dopaminérgica. O Apocalipse, então, chama as práticas da Babilônia de farmaqueia, que é a feitiçaria ou ilusão química. É uma magia que hoje opera através do brilho das hipertelas ou da hiperrealidade, das infinitas luzes, cores projetadas exatamente para controlar nossa dopamina. O filósofo Walter Wink, ele escreveu um livro nomeando os poderes. E ele mostrou uma coisa muito legal, que os poderes e principados que Paulo enumera em Efésios 6:12 e Colossenses 1:16, não são apenas demônios ou entidades espirituais, desencarnadas, porque não tem corpo humano, mas tem também uma dimensão institucional e sistêmica. Eles se encarnam em estruturas, em sistemas e em instituição, e diríamos hoje, no algoritmo. Então, esse sistema usa a sedução óptica, porque usa o olho, e ela é neurológica para um controle absoluto, para ditar as normas de conduta, para moldar a cultura e impor novos valores que contrariam frontalmente as Escrituras. Eles usam o entretenimento visual para anestesiar a consciência humana e para reescrever a moralidade. Isso já é feito, por exemplo, nos desenhos animados. Um desenho animado, ele é feito de tal forma que ele tem neles as suas mensagens subliminares. Às vezes o pai olha e o pai não percebe que o filho está sendo treinado numa ideologia, num comportamento, ou a mente dele está sendo alterado, porque aquilo foi criado exatamente para produzir esse resultado. E que é que o anjo grita para aquela igreja como grita para nós hoje? Porque te admira com o espetáculo que te vai mandar para o inferno. O ponto 2, então, as muitas águas, o algoritmo como falsa onisciência. Aqui, João vê a prostituta assentada sobre muitas águas. O verso 15 explica o mistério. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Historicamente, no século I, quando João escreveu isso, ele está denunciando o domínio físico e geográfico do Império Romano sobre as nações do Mediterrâneo. Agora, esse princípio permanece hoje, inclusive expandindo muito mais. O que são essas águas hoje, em nossa aplicação profética contemporânea? Senão a própria rede global. O exegeta, o Guy Bailey, ele tem uma obra fantástica sobre o livro de Apocalipse. Ele diz que o assentar sobre as águas implica não apenas na presença, mas domínio ativo e controle. Então, essa mulher que representa esse sistema religioso contra Deus, é que dominam as nações. Então, as pessoas, bilhões e bilhões de pessoas no mundo todo, são controladas por esse sistema. Essa falsa igreja, ou essa falsa fé, não flutua sobre as águas, ela as governa. E o que é isso senão a internet, a inteligência artificial, que dissolveram as barreiras culturais e linguísticas do mundo inteiro? O teórico canadense, o Marshall, ele escreveu um livro, Os Meios de Extensões do Homem. Ele disse que agora, pela internet, se criou uma aldeia global eletrônica. É um novo sistema nervoso planetário. Por que é um sistema nervoso? Porque as pessoas do mundo inteiro estão conectadas por meio do cérebro. Agora nós temos uma mente única. Já imaginou que absurda? Hoje, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que tenha acesso ao celular
e que esses acessos já trabalharam o seu sistema dopaminérgico. Ela pensa do mesmo jeito, ela se comporta do mesmo jeito, ela deseja a mesma coisa. E detalhe, os valores que estão sendo construídos nos novos caminhos neurais nela são todos valores que são desconstruidores dos valores das Escrituras. Veja, o que ele não previu é que esse sistema nervoso global seria privatizado por oligarquias, são um grupo de pequenas pessoas, e aqui são 5 grandes ou 6 empresas que comandam o mundo todo para monetizar a atenção humana. Ou seja, a moeda que mais vale, e vale muito, é a sua atenção. O streaming religioso, como o culto sem arrependimento, o YouTube gospel, o entretenimento, os TikTok cristãos hedonistas, as conferências milionárias, e como também todo o sistema do mundo, aproveita as muitas águas da internet para produzir a prostituição espiritual, as dimensões que nenhum império romano jamais alcançou. Veja, o versículo 3 de Apocalipse 17, João revela o grande triunfo do anticristo. Olha só, eles têm o mesmo intento. Olha só, o diabo vai fazer o mundo inteiro pensar a mesma coisa, desejar a mesma coisa. Na hora em que o espírito do anticristo levantar o homem anticristo, que ele se encarnar numa pessoa humana, o mundo vai estar todo controlado. Agora o controle é para vender, é para usar, é moda, é filme, é streaming, e ele vai jogando os valores anticristãos lá, destruindo a igreja. O algoritmo criou uma igreja. As igrejas que mais crescem no mundo são igrejas do algoritmo. O espírito do anticristo tem as maiores igrejas, os shows, e pregam a Bíblia e cantam o hino, mas a estrutura por trás é governada por esse sistema, igual o sistema do mundo. Agora veja, quem são eles? O texto diz, eles intentam e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Olha só, o texto está dizendo, por que é reis? Porque os reis representam as nações. Então, a cabeça mais pensante de um país deveria ser o rei. O cara mais maduro, que tem capacidade de decidir o que deve ou não deve fazer, que representa o que pensa o interesse daquela nação, é o rei, é o governante. Certo? Olha só, o texto diz que eles intentarão em entregar o poder e autoridade à besta. Isso quer dizer que as pessoas vão perder completamente todo o controle pessoal que têm e vão ceder tudo para o anticristo. Mas como elas fazem isso? Elas estão sendo trabalhadas pelo processo digital. Esses impérios comerciais e tecnológicos que detêm então todo o poder absoluto, o que eles fazem? Eles vão comandar o mundo todo com a tecnologia. E depois que o controle tiver absoluto, isso já existe, eles vão pegar todo esse poder e dizer assim, aqui está o palco para você governar o mundo. Veja, como pode bilhões de pessoas com culturas tão diferentes entregarem sua vontade, sua mente, seu poder a um único sistema de forma voluntária? É porque essas pessoas foram trabalhadas pelo algoritmo. A filósofa e crítica, a Shoshana Zuboff, na era do capitalismo de vigilância, porque é assim que ela chama esse sistema da internet, cunhou o conceito que mais adequadamente descreve o que João via. Esse novo regime econômico, então, no qual as empresas de tecnologia extraem dados comportamentais humanos como matéria-prima, processam-nos com inteligência artificial para prever e modificar o comportamento humano. E depois vendem esses produtos de modificação comportamental. Olha só, o que esse processo está fazendo? Então ele está conhecendo as pessoas, os seus gostos, e o que ele faz? Ele alimenta a pessoa daquilo que ela curte. E vai alimentando, ele vai inserindo novos caminhos, até que ele detém a vontade daquela pessoa. Então aquela pessoa tem uma vontade controlada por isso. Antes de eu acabar o sermão, eu vou fazer um teste com os irmãos para ver se os irmãos são ou não são escravizados por isso. E muita gente vai ficar surpresa como esse negócio controla a gente. Mas veja aqui. Qual a ideia agora? A ideia agora é vender a programação comportamental. Não, eu quero uma pessoa que usa esse tipo de produto. Mas para usar esse tipo de produto,
é preciso fazer uma alteração no comportamento das pessoas. Não, eu preciso que as pessoas parem de defender esse conceito e defendam um novo conceito. Então, vou vender um produto para que as pessoas passem a pensar daquele jeito. Não, eu preciso vender um produto em que as pessoas precisam ter este estilo de vida. Então, as empresas criam um comportamento em milhões de pessoas simultaneamente. Já está formado um mercado de 3 milhões de pessoas para consumir. Pode fabricar 3 milhões de produtos assim, assim, assado, manda para tais países, para tal lugar, para tal estado. Ou seja, ele já vai dar o endereço certo. E ele vai pelo sistema, já oferece àquela pessoa, ela já compra. Hoje as empresas fazem isso e dizem, em 1 ano você terá esse nível. Hoje, isso é feito em 6 meses, algumas em 3. E já existe empresas prometendo vendas a cada 7 dias. Já imaginou? Ela leva 7 dias para mudar o comportamento das pessoas para que elas desejam exatamente aquele produto. Então, o algoritmo é a inteligência artificial desenhada para rastrear, prever, mapear e ditar o comportamento humano. Ele funciona como uma falsa onisciência. Ele sabe o que você curte, o que você teme, o que você fala, o que você vê, o que você deseja na calada da noite. Ele sabe suas fraquezas. Qualquer um de nós aqui sabe. Davi foi um guerreiro poderoso, não foi? Mas teve que tolerar Joabe. Joabe era o capitão do exército, mas mandava mais do que Davi. Fez um monte de asneira e Davi só chorava. Esse pecado é seu, esse pecado não é meu. Sabe por quê? Porque Joabe sabia quem era Davi. Foi a Joabe que Davi deu a carta: mata Urias, põe ele na frente do exército. Quando ele fez isso, Davi vendeu sua alma a Joabe. Quando ele estava morrendo, Salomão, faz para mim um favor, não deixa Joabe morrer de doença, mata ele, porque ele não teve coragem de fazer o que tinha que fazer, mandou o filho. Aqui, exatamente, as pessoas estão presas, e quem conhece as fraquezas dos outros, domina os outros. E já imaginou como isso será feito pelo anticristo? A ideia é que isso seria usado para monetizar a atenção humana. Então ela prometeu a união da humanidade, mas o que ela entregou foi uma infraestrutura perfeita para um controle absoluto. Agora, veja a questão aqui. O algoritmo, então, faz isso e usa como se isso fosse uma falsa onisciência. A Suzana escreve assim, o capitalismo de vigilância reivindica de forma unilateral a experiência humana como matéria-prima gratuita para a tradução de dados comportamentais. Ele faz a leitura e transforma o seu comportamento em dados. Esses dados são computados e vendidos como produto de previsão de comportamento. Você sabe qual é a margem de erro hoje do algoritmo? 0,0001. Ele tem 99,9% de acerto. Irmãos, esse negócio é louco. Eu comecei a ver isso, quase que eu fiquei doido. Aqui está um alerta contra as teorias de conspiração. Eu não estou dizendo aqui para você pegar o celular e dizer que tem um demônio dentro dele, ou que os programadores fazem rituais satânicos no Vale do Silício. Eu não quero aqui inventar mais uma teoria de conspiração. O que eu estou dizendo aqui é um pouco mais grave. É que o sistema de capitalista de vigilância, movido por pura ganância humana, criou uma ferramenta de manipulação tão perfeita que o espírito do anticristo não vai precisar de inventar absolutamente nada de novo. Ele apenas vai usar a infraestrutura que nós mesmos criamos para manipular as massas. Veja, a Hannah Arendt demonstrou isso perfeitamente em seu livro. Homens comuns, seguindo protocolos de sistema, executam as maiores atrocidades da história. É o que é chamado de a banalidade do mal. E isso dispensa os rituais satânicos. Ou seja, Hitler, pensando um conceito, uma ideia que foi vendida a ele pela ciência, de que a raça ariana era a raça mais pura, ele criou o nazismo e matou milhões de pessoas. João chama esse sistema de mistério da grande Babilônia. Os algoritmos são chamados pela ciência da computação de caixas pretas, os black boxes, porque são redes
invisíveis de trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de dados que os próprios criadores nem sequer fazem a ideia. Os caras criaram os primeiros códigos-fontes e depois deram à inteligência artificial a capacidade de ampliar no nível que a mente humana nunca mais vai poder mapear. E não podem mais mapear. Terceiro, qual é o alvo final, então? É a guerra contra o Cordeiro. Qual é, então, o objetivo final dessa unificação de poder global? Porque os reinos e as Big Tech, que são as grandes empresas de tecnologia, entregarão o domínio à besta. O verso 14 dá exatamente a resposta definitiva. Eles combaterão contra o Cordeiro. O alvo principal do sistema não é apenas o monopólio financeiro. O objetivo máximo da Babilônia é declarar guerra contra Cristo e a sua verdadeira igreja. O filósofo Charles Tames, em seu livro A Era Secular, ele rastreou em uma obra monumental como o Ocidente migrou de uma civilização onde a crença em Deus era a condição de existir para uma civilização onde a ausência divina é o padrão. Então, nós vivíamos em uma sociedade onde crer em Deus era o padrão. Hoje, o ateísmo comanda mais da metade da humanidade. E o ateísmo só comanda gente que já foi crente. Gente que já esteve alguma ligação com a fé. Então, o algoritmo é a maquinaria mais eficiente já produzida por esse processo de destruir o sagrado. Todo esse formidável aparato tecnológico, toda essa arquitetura de conectividade e inteligência artificial, no fim das contas, foi desenhado pelo inferno para desconstruir a ideia de Deus. Apagar a imagem do Cristo bíblico da mente humana é condenar o mundo inteiro ao lago de fogo. Eles usam as luzes frenéticas e as cores saturadas pelas telas para cegar o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, o sistema tecnológico global está ameaçando a essência da humanidade. Os avanços de implantes neurais, moedas digitais globais, a biometria, o palco está perfeitamente armado para a marca da besta, onde o sistema vai destruir quem compra e quem não compra, quem vive e quem morre. A rameira espiritual, ou a prostituta espiritual, e a besta tecnológica operam juntas para apagar do homem a sua identidade divina, a última centelha de humanidade, transformando ele num mero usuário submisso. O que nós seremos? Usuários controlados por um Robertinho quadradinho assim. Ó. As pessoas serão controladas por isso. E aqui está a tragédia suprema. O versículo 6 diz que essa falsa igreja está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Essa igreja apóstata, forjada pelo algoritmo da Babilônia, persegue a igreja fiel. O verdadeiro crente, a noiva do Cordeiro, que prega a renúncia, que rejeita o mimetismo digital, que clama por arrependimento e cruz, passa a ser odiado, taxado como religioso, ultrapassado, e é cancelado por essa nova fé tolerante com o pecado. Não é assim que o nosso cristianismo vive hoje? As pessoas estão defendendo as coisas mais indefensáveis do mundo e elas agora não querem mais aquele cristianismo radical. É assim que as pessoas usam. Radical, ultrapassado, agora virou impositivo, tirânico, que abusam, abusivo. Olha os argumentos que o diabo usou a fim das pessoas aceitarem qualquer tipo de comportamento pecaminoso. O controle absoluto que o Apocalipse faz com a verdadeira igreja em Apocalipse 9:8, a noiva do Cordeiro, que não usa as grifes de luxo da Babilônia, nem pedras preciosas de ostentação comercial. A ela foi dada o vestir-se de linho, que é o pano mais simples, branco e que reflete a beleza da santidade interior. A parte 2, então, a face comercial da Babilônia. A queda do sistema, então, é o tráfico de almas. Se o capítulo 17 revela a sedução dessa
religião, espetáculo. O 18 decreta a falência de todo esse sistema mundano digital. O império do anticristo, que será a grande Babel moderna, ela tem prazo de validade. Olha só, o verso 9 e 11 diz assim: os reis da terra chorarão e se lamentarão sobre ela, e os mercadores da terra choram e se lamentam sobre ela, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. No verso 2, o grito de um anjo com grande poder ilumina a terra. O texto diz que o anjo é grande, ele tocava os céus e a terra, e ele grita assim: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. O dia em que esta economia digital, sustentada pela vaidade, pelo consumo, colapsar, a promessa do anticristo de segurança e de prazer infinito vão ruir em apenas uma hora. Por que o texto diz uma hora? O que acontece quando a Babilônia cai? Os versos 9 e 11 descreve algo aterrador. Os reis da terra e os mercadores choram e se lamentam. Ou seja, o mundo fica inconformado. Eles não estão chorando porque estão arrependidos para com Deus. Eles choram por causa da abstinência, porque perderam, porque eram viciados, eram dominados por esse sistema. Eles choram como um viciado de drogas que perdeu o seu fornecedor. O choro e o lamento dos mercadores e governantes revelam o quanto esse sistema seduz, escraviza e tornam as pessoas dependentes desse sistema. Essa economia do espetáculo, o consumo digital, gerou uma dependência tão profunda que a perda desse sistema gera um desespero absoluto. Veja, a fonte de prazer, de dopamina deles secaram. Essa Babilônia que prometeu grandiosidade, liberdade, na verdade eram dona de suas almas, elas mercantilizavam as suas almas. E aqui, veja o inventário do consumismo que o texto mostra, o catálogo da Babilônia. E olhem a lista assustadora dos produtos que eram comercializados por esses sistemas no versos 12 e 13. A Bíblia faz assim exatamente um inventário do consumismo desenfreado. Olha só, a mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho, de púrpura, de seda, escarlata e toda sorte de vasos de marfim e de madeira preciosíssima, canela, perfume e mirra. Essa classificação engloba tudo que a gente tem hoje. Tudo que é feito, manufaturado, que dá status, dá poder, roupa, grife, marca, alimentos. Lá eram cavalos, bois, hoje é carro, avião, barco, jet ski, coisas que dão às pessoas a sensação de que elas podem, de que elas têm posse. Estão enumerados para mostrar que esse sistema existiu para alimentar a avareza das pessoas, a arrogância delas, o desejo de possuir coisas. Essas mercadorias eram vendidas naquele tempo pelo mercado controlado por Roma, mas o princípio profético alcança a nossa era com precisão cirúrgica. É o catálogo infinito do mercado digital. Você compra tudo. É a cultura do e-commerce, do consumismo, que dominam as pessoas. As pessoas estão comprando acima do normal, comprando o que não precisa, na hora que não podem, por causa da estrutura digital. Ele empurra incessantemente produtos luxuosos e estéticos para preencher o vazio da alma humana que abandonou a Deus. E aí o 2.9, almas de homens, o clímax da denúncia profética. Talvez o clímax desta lista do mercado do anticristo está no final do verso 3. O texto diz que eles comercializavam gados, ovelhas, cavalos, carros, corpos e alma dos homens. O corpo era vendido e a parte imaterial dos homens eram vendidas. O grego usa um princípio muito interessante. Quando ele faz uma sequência de vários nomes e que ele quer dar importância àquilo que ele está dizendo, e, por exemplo,
Se ele cita uma categoria de coisas, e nessa categoria, no final, aparece uma diferente, ele quer dizer que aquela última categoria era a categoria mais importante, ela mais valiosa de todas as outras que foi relacionado. E aqui é exatamente isto. João estava denunciando a escravidão literal e terrível que sustentava a riqueza e os jogos sádicos de Roma, mas o princípio profético é o mesmo. Nunca na história da humanidade essa profecia teve uma aplicação tão real e tão dolorosamente literal. O que é que essas big techs ou essas grandes empresas de tecnologia, os grandes mercadores da nossa era, vendem hoje? Eles não vendem apenas celulares, aplicativos ou qualquer outro produto. Eles vendem você. Eles comercializam a sua atenção. Eles vendem o seu comportamento. Eles vendem os seus dados psíquicos, porque eles controlam vocês. Um texto escrito há 2000 anos atrás, e não tem uma aplicação mais clara do que esta. Quando você fica rolando uma tela infinitamente escravizado pelo design viciante das redes, o que está sendo negociado na Bolsa de Valores não é um produto físico, é o seu tempo, é a sua mente, é a alma dos homens. A Babel digital instaurou um mercado onde o nosso esgotamento mental, porque isso produz a nossa alostase, que é o desequilíbrio, tornou-se o lucro do sistema. O leilão de algoritmos invisíveis negocia cada segundo do seu tempo. Cada segundo que a gente perde imprestável nessa porcaria é a nossa alma sendo vendida pouco a pouco. O capitalismo de vigilância não compra nosso trabalho. Ele compra nossa experiência, não nossas horas, mas nossas almas. É um mercado de futuros comportamentais que negocia a nossa própria psicologia sem nosso conhecimento ou consentimento. Quem está falando é a papa do mundo tecnológico, doutora Shoshana Zuboff. Nós fomos rebaixados, então, a bancos de dados. Eles comercializam nossas fraquezas, nossos medos, nossas vaidades, e como se nós fôssemos ovelhas levadas ao matadouro do consumismo. Então, essas grandes empresas não precisam de rituais satânicos. Eles usam a lógica pura da ganância. Esse é o coração da Babilônia, o desejo de ter. Esse sistema negocia as nossas almas com a frieza de um mercado que vende açúcar, café, leite e trigo. Concluindo, o chamado à resistência. O destino da Babel digital e o chamado, então, à resistência. A igreja está diante da escolha mais definitiva da sua vida: Babel ou Jerusalém. E disse o Senhor: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentaram fazer. Olha só a linguagem que Deus está usando. Porque é exatamente isso que o sistema produz. Desçamos e confundamos ali a sua língua. Chegamos então ao momento mais solene e urgente dessa mensagem profética. Nós desmascaramos então essa sedução hipnótica e chegamos a uma pergunta que deve definir o futuro da nossa geração. Qual será o fim dessa nova Babilônia? Letra A é o juízo de Deus sobre a torre dos algoritmos. O verso 2 e 10 de Apocalipse 18, o anjo diz: caiu Babilônia a grande, e se tornou morada de demônio, porque em uma hora veio o seu juízo. Isso demonstra o colapso da Babilônia. Ele não será gradual, ele será instantâneo e total. Ele estará no seu pleno vigor, ele estará na sua hora mais excelente, mais extraordinária, quando tudo tiver prometido, em que agora o mundo é outro, quando o sistema digital conseguir, irmão, dar todas as respostas que o homem, que a política, que a economia, que a medicina, que a saúde, que as ciências históricas, seja sociais, qualquer pergunta e anseio que o homem fizer, esse sistema diz: agora nós podemos fazer tudo.
Quando esse sistema puder imprimir um coração, um rim, um intestino, uma perna, um braço. Já imaginou? Nós vamos chegar a um momento em que, por meio da tela-tronco, hoje já se faz isso em laboratório, em que o sistema vai produzir numa impressora biológica. Nós fazemos isso com coisas como ferro, fazemos isso com prata, com tanta coisa já se faz isso. Quando tudo estiver pleno, quando tudo estiver assim, agora nós chegamos ao suprassumo da evolução humana, teoricamente. É nessa hora que em exatamente 60 minutos, Deus destrói tudo que o homem construiu em 6.000 anos de história. Em uma hora, todo o sistema cairá. A queda em uma hora sugere não apenas velocidade, mas também a fragilidade inerente de qualquer sistema que se erre contra Deus. O império mais tecnologicamente avançado pode desmoronar em questão de momentos, quando Deus remove a sua graça preservadora. O especialista em cibersegurança, e talvez um dos melhores do mundo, Mark Goldman, em uma entrevista chamada Crimes Futuros, ele adverte e ele diz seriamente que nossa dependência total de sistemas digitais criou uma vulnerabilidade sistêmica. Olha só, por que é sistema? Porque como o sistema funciona por si mesmo, e está chegando um momento em que o homem não mais vai conseguir intervir nele, então quanto menos intervenção humana ele tem, mais vulnerável ele vai ficando. E isso de forma sem precedente na história humana. Ou seja, ele então previsionou um colapso da infraestrutura digital. Produziria o caos instantâneo em escala global. Olha o que ele escreveu. Nossa civilização se tornou tão dependente da tecnologia que um colapso cibernético seria mais devastador que qualquer catástrofe natural. Estamos construindo um castelo de cartas digital, e quando ele cair, levará consigo toda a nossa sociedade. Em uma hora, todo o dinheiro do mundo desaparece. Em uma hora, todos os dados de estoque, de história, de pessoas, tudo sobre você, que não estará escrito mais em nenhum papel do mundo, nada mais existe. Não vai se poder comprovar nada sobre você. Seu nome, onde você mora, se você é casado, se não é casado, se é seu filho. Você deixará de existir no mundo da identidade em menos de uma hora. Ponto B, a marca da besta, o controle absoluto realizado. Olha Apocalipse 13, 16, 17. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. A profecia da marca não é uma ficção futurística, ela é uma verdade muito real. O economista digital, o Brett King, em um livro, ele documenta como os implantes com radiofrequência, como tem nos radares, como é feito em várias coisas, como as moedas digitais, a biometria neural, está convergindo exatamente para criar o sistema que João profetizou. Hoje, milhares de pessoas na Europa e na América não usam nada. Elas têm um chip na mão ou um chip atrás assim da testa. Então ela paga, ela acessa a casa e as pessoas acham isso barato. Porque não incomoda, é uma coisa simples, e só a pessoa que tem pode acessar aquilo. Um grãozinho tamanho de arroz tem tudo, seu histórico médico, quem você é, dados, seus dados bancários, tudo sobre você está em algo menos do que um caroço de arroz. Agora está sendo criado o chip neural, que você pensa vai ser codificado em imagem e transcrito num celular. Os pensamentos, que são energias codificadas, podem ser lidos por um chip neural. Estamos menos de uma década de um sistema global onde cada transação, cada movimento, cada pensamento poderá ser monitorado, rastreado e controlado através da interface cérebro-computador. Todos os cérebros humanos estarão conectados a um só computador. O dinheiro se tornará obsoleto. Sua própria
existência biológica se tornará uma identidade digital. É por isso que o mundo digital se tornou uma realidade e o mundo real perdeu o seu valor. Então, a Babel digital culminará na marca da besta, no controle total através da fusão homem-máquina. E o objetivo final da Babel digital não é apenas o controle comportamental, é a eliminação da alma humana criada à imagem de Deus. Qual é o conselho de Deus para mim e para você hoje, se você quiser ouvir? Deus diz: sai dela, povo meu. Só tem um jeito de escapar, é sair de lá. Veja esse chamado profético de separação. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Mas o Senhor não nos deixa sem esperança e sem direção. No meio desse colapso profetizado da Babilônia digital, ressoa a voz do pastor supremo, chamando a verdadeira igreja para sair do sistema antes que seja tarde demais. O que é sair, então, dessa Babilônia contemporânea? Aqui a igreja deve manter uma postura de separação cultural, mas sem isolamento missionário. Ou seja, devemos estar no mundo digital para evangelizar, mas fora desse mundo para não sermos controlados. Ou seja, a gente usa a ferramenta só para o fervor evangelístico, mas não para a nossa vida pessoal. Só tem um jeito, irmãos, de fugir de lá. E eu vou explicar aqui. Então, qual é a resposta da igreja? Redimir a tecnologia versus a tecnologia idólatra. O Albert Borgman, em seu livro, olha o que ele diz. Ele oferece um caminho de sabedoria para a igreja navegar na era digital sem ser dominada por ela. Primeiro, um uso instrumental. Aplique o texto de Paulo em 1 Coríntios 10, 31. Tudo o que fizerdes, fazei para a glória de Deus. Então, só usa a ferramenta para a glória de Deus. Eu vou servir alguém, eu vou ajudar alguém, eu vou mandar uma mensagem realmente para alguém. Segundo, a gente precisa criar uma resistência contemplativa. Você precisa provar para você mesmo de que você não é dominado por isso. Então, de vez em quando, pega o celular, tranca ele dentro de casa. Eu vou viajar, mas eu não vou levar o celular. Eu vou ficar 3 dias, trancar esse negócio no porão. Nós precisamos parar um tempo, eu só vou acessar isso de manhã, meio-dia, tal hora. Eu não vou levar isso para o meu quarto. Ele não vai ouvir eu conversar com a minha mulher, não vai ouvir eu dizer as coisas para a minha mulher. Você está no quarto, tem um celular te ouvindo tudo que você está falando. Depois, é uma comunidade encarnada. A gente precisa produzir relacionamentos verdadeiros, de carne, e evitar relacionamentos virtuais. E depois é a missão profética. Eu e você precisamos usar as nossas redes principalmente para pregar o Evangelho. Nós postamos até as fotos imorais de academia, aquele negócio que a gente nunca deveria postar lá. Nós postamos. Mas não postamos os cultos da igreja, não postamos o devocional do dia, não postamos a pregação do pastor porque é radical demais. A presença real de Cristo oferece a única alternativa genuína à presença virtual da tecnologia. Onde Cristo está verdadeiramente presente, a sedução digital perde seu poder. E aí, a letra E é a vitória. Maranata, a torre será destruída pelo Rei dos Reis. Eles combaterão contra o Cordeiro. E olha só, irmão, esse sistema vai ter a caraça de pau de achar que podem lutar contra Jesus. E eles vão lutar contra Jesus. Com armas tecnológicas poderosas, biológicas, nucleares. Eles terão armas que serão capazes de destruir galáxias e planetas. E vão acreditar que poderão usar isto contra Jesus. E o texto diz: e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. A última palavra dessa mensagem profética não é desespero, mas uma esperança radiante. A Babel digital
pode parecer invencível, seus algoritmos podem parecer oniscientes, sua rede global pode parecer eterna, mas há um Deus que verdadeiramente é onipotente, onipresente e onisciente. E João viu, eu vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e o seu nome é a palavra de Deus, o Verbo de Deus. Quando o cavaleiro branco aparecer, todas as torres de Babel da história humana, desde os zigurates, que era o templo de adoração da Mesopotâmia, até os grandes servidores das grandes empresas do Vale de Silício, na Califórnia, serão reduzidos a pó pelo sopro da sua boca. Então a vitória de Jesus não será só espiritual, será real, será tecnológica, será cósmica. Toda a estrutura de poder que se ergue contra Deus, seja política, econômica ou tecnológica, será derrotada por sua vinda. A Babel digital será derrotada. Já que ela é uma linguagem, ela será governada por outra linguagem, a única linguagem verdadeira, a linguagem da palavra de Deus. Olha o chamado final, a escolha definitiva. Esta noite a palavra de Deus nos faz um convite: Babel ou Jerusalém, o algoritmo ou o Espírito Santo, a marca da besta ou o nome do cordeiro da nossa testa. Nós não poderemos servir a dois senhores, nós não podemos construir torres para a nossa glória e ao mesmo tempo nos prostrar diante do trono. A Babel digital está convocando toda a humanidade para o projeto final de rebelião. Mas o Cordeiro está chamando a sua noiva: sai dela, povo meu! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos dê sabedoria, irmãos, para discernir os sinais do tempo. Coragem para resistir à sedução babilônica, que é poderosa. E fidelidade para permanecermos santos e irrepreensíveis até o dia da manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens. A notícia é: a torre será derrubada, o rei voltará e a verdadeira igreja, a noiva, estará pronta aguardando Jesus voltar. Senhor, nós te louvamos nesta noite e pedimos a sua graça maravilhosa. Ajuda-nos, livra-nos nesse sistema, que nós não sejamos apenas dados, mas que nós possamos usar isso como uma ferramenta para a sua glória e para o seu louvor. No nome de Jesus, amém.